nada vai bem. Então, que Deus nos dê essa graça e de juntos nós crescermos no Senhor. Então, são dias de lutas, são dias de adversidade, mas, como Wagner disse, são dias também de derrubar gigantes. E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, talvez você não possa vir no prédio aqui de manhã, mas jejue comigo essa semana pelos casamentos dessa igreja, pelo meu casamento, jejue comigo pelos irmãos da igreja, e que nós, como todos os textos que foram lidos aqui, juntos no vínculo do amor, no vínculo da paz, juntos, amando uns aos outros, orando uns pelos outros, amém? Então, conto com vocês, eu tenho certeza que o Senhor irá nos surpreender em nome de Jesus, amém? Amém, amém, irmãos? Aleluia! Eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos que está no meu coração, fé para todos os momentos. Nós sabemos que nós temos vivido momentos de adversidade. Esqueci de avisar os irmãos que não podem falar o nome que eles falaram, porque senão a mídia derruba a nossa internet. Está assim o negócio, não pode falar o nome do que está acontecendo. Então tem que falar no gerúndio, né? No sentido de estamos vivendo momentos. E falar essa frase, se você falar o nome, esse negócio cai lá. Então, para ver que nível nós chegamos no nosso país, Brasil. Que Deus nos dê a graça de permanecermos no Senhor, nos fortalecendo a cada dia, e como diz Hebreus 10:25, que nós não deixemos de congregar, porque o grande dia do Senhor se aproxima. O alvo do diabo sempre vai ser paralisar a igreja, mas nós precisamos crer nas promessas de Deus que estão sobre as nossas vidas. Nós precisamos nesses dias auxiliar um ao outro, fortalecer um ao outro, e a maneira é congregando, amém? Que você possa crer nessa verdade, desfrutar dessa verdade em nome de Jesus, aleluia. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 38. O nome dessa palavra, como eu te falei, é fé para todos os momentos, amém? Você está precisando de fé? Para algum momento, para alguma área da sua vida? Eu também, com certeza. Todos nós precisamos da fé para vivermos a nossa vida. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 38. Vamos achar, dê glória a Deus. Aleluia, olha só. Mas o meu justo viverá da fé, e se retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Você sabe que esse prazer nele, o autor está falando que Deus não tem prazer nas nossas atitudes, mas em nós, como nós temos falado, nós somos filhos e não somente filhos, filhos amados. Amém? Eu quero te convidar, antes de continuar compartilhando essa palavra, fechar os seus olhos. Nós vamos orar para que a palavra entre no seu coração, penetre o mais íntimo do seu coração, para você receber luz e sair daqui edificado, transformado pela palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos, encurva sua cabeça. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante da tua presença. Nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu nome, queremos glorificar ao Senhor. Sua palavra é viva, sua palavra é luz, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A sua palavra, Senhor, é como um martelo que esmiuça a peia de toda incredulidade. A sua palavra é água que limpa, que purifica, que sara, que cura. É como um bálsamo sobre os nossos corações. A sua palavra é que nos transforma a alma, Senhor, e nós cremos na sua palavra. Por isso, abre os olhos dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, Deus nos chamou para vivermos pela fé. Que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Nós, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos justificados. Que a Bíblia diz, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nós nos tornássemos justos. Então eu e você fomos feitos justiça de Deus. E a Bíblia diz que quando eu e você nos tornamos justos, nós precisamos agora andar num novo nível de vida. Qual nível? O nível da fé. Porque se nós não temos um estilo de vida de andar por fé, nós vamos ter uma vida existencial
de viver todos os dias, dia após dia, acordando de manhã, indo trabalhar, depois voltando, tomando banho, jantando, indo dormir, no outro dia a mesma coisa, de segunda a segunda fazendo as mesmas coisas, mas sem propósito, sem objetivo, como um barco que está no meio do mar e ondas agitadas, ele balançando para lá e para cá, mas não tem um rumo, não tem um destino. Não é esse o desejo, não é esse o propósito do coração do Senhor para as nossas vidas, porque nós cremos que Deus pode nos abençoar. Cremos ou não cremos? Cremos, mas muitas vezes nós temos dificuldade de crer que Ele quer nos abençoar. Amém? Então, veja, Deus não só pode, mas Ele quer. Olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 9, versículo 23. Abre sua Bíblia lá. Marcos 9, 23. Eu pedi para baixar a porta porque não está proibido o culto, amém? Antes que você possa pensar, o pastor pediu para fazer escondido, não. É que é difícil concorrer, né, com os irmãos ali da frente, porque eles têm um som com a potência maior e ele está bem na porta. Então daí coloca lá no YouTube, fica ouvindo a palavra deles e dificulta a nossa nesse quesito. Só por causa disso que eu pedi para baixar, amém? Mas aí está liberado o culto, aleluia, glória a Deus. Não tenha dúvida, o seu pastor não vai fazer na desobediência e rebeldia culto aqui. Até porque eu amo a igreja. Então aqui ou não aqui eu vou continuar vivendo aquilo que Deus planejou na terra como no céu, amém? Mas olha o que a Bíblia diz em Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Se você não lembra, aqui é um episódio de que um homem estava com seu filho sendo atormentado por espíritos imundos. E aí esse espírito, ou esses espíritos, pegavam o menino, lançavam ele no fogo constantemente e ele vivia se machucando. Era uma enfermidade que era produzida por um espírito imundo. E aí o pai, desesperado, foi até os discípulos, pediu para eles oraram, lhes faltou fé no nome de Jesus, talvez, que Jesus depois fala que faltou fé ao coração deles. E aí esse homem desesperado chega para Jesus: eu não sei mais o que fazer, porque o meu filho fica sofrendo demais e o demônio atormenta a vida dele, isso e aquilo. Eu pedi para os seus discípulos, eles não conseguiram, e eu queria ver com o Senhor, se o Senhor pode libertar o meu filho. Aí Jesus responde aqui: se eu posso, eu tudo posso aquele que crê em mim. Deus, Ele só espera que nós creiamos nele, porque se nós cremos nele, seja para a área conjugal, seja para a área financeira, seja para a área da saúde, Ele tudo pode aquele que crê. Porque lá na cruz do Calvário, por que Ele fala tudo posso ao que crê? Ao que crê na obra consumada. Se eu creio que as maldições foram levadas na cruz, elas foram levadas na cruz. Se eu creio que eu não preciso mais ser miserável e pobre, que eu sou próspero em Deus, que aquele que era rico na cruz se fez pobre para que eu e você nos tornássemos ricos, eu não vou viver isso. Muitas pessoas têm andado nesses dias agitadas, angustiadas, fadigadas. Por quê? Porque não têm crido na obra da cruz. Porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus nos quer viver em paz. Deus nos quer viver numa vida abundante, uma vida que alegra, uma vida que é feliz, uma vida que tem prazer. Prazer em todos os lugares que nós estivermos. Prazer quando eu estou no trabalho, prazer quando eu estou dentro de casa, prazer se eu tiver que estudar, prazer se eu estiver com a minha família, prazer se eu estiver com familiares, prazer em todas as áreas da minha vida. Mas para isso o texto diz aqui: se eu posso, a minha parte eu já fiz. Jesus está falando em outras palavras. Agora falta a tua parte, que é crer naquilo que eu fiz por você. Então muitas vezes nós não vivemos o melhor de Deus nas nossas vidas, porque nos falta crer naquilo que Deus já fez por nós. Ele não tem que fazer, Ele já fez, e eu e você precisamos agora crer. E eu quero compartilhar alguns princípios aqui, porque muitas vezes nós caímos no erro dos Gálatas. O que aconteceu com os Gálatas? Se você ler o livro de Gálatas, os 6 capítulos, você vai ver que o apóstolo Paulo está exortando eles e ensinando a igreja que eles creram na salvação,
na obra consumada, que não dependia deles, que eles não mereciam nada, mas após crer, eles começaram agora a viver uma vida, só recebo se eu merecer. E muitas vezes nós temos a fé para a salvação, mas às vezes nos falta a fé para viver uma vida que vence, uma fé para viver uma vida abundante, que é a mesma coisa que a da salvação. Eu não mereço nada, mas Ele quis me dar a salvação eterna. E para mim receber as coisas, a mesma coisa. Eu não mereço nada, mas Ele quis me dar tudo. E nós precisamos nascer de novo, como nós nascemos, receber a salvação pela fé, mas viver a vida inteira pela fé. É por isso que o autor de Hebreus diz: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não terei prazer nele. Ou seja, nas práticas dele, nas atitudes dele. Por quê? Porque se as minhas atitudes não são de fé no que ele já fez por mim, eu vou só bater cabeça. Apesar de estar em Canaã, que é Cristo Jesus, eu vou viver uma vida de deserto. Estando em Canaã, vivendo uma vida de deserto. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu creio que Cristo fez por mim, para me salvar, eu tenho que crer também no que Ele fez para mim viver a vida toda. E todos os dias é um desafio para nós vivermos isso. Porque sempre nós queremos olhar para nós, olhar para pessoas que estão à nossa volta, e sempre aquela mentalidade que eu tenho que sofrer, eu tenho que pagar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E hoje eu quero compartilhar 3 princípios a respeito desse fundamento da fé. E nós, em todas as áreas das nossas vidas, desfrutarmos da fé. E tem um capítulo que é lá em Mateus, capítulo 8, e nós vamos ler, você vai deixar aberto, porque nós vamos ver 3 princípios aqui de fé que nós temos que viver. Nós vamos ver 3 milagres seguidos de Jesus que nos apontam uma vida de fé para nós vivermos. Amém? Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 8. Para eu e você termos fé em todos os momentos, ou como diz o tema, fé para todos os momentos, nós precisamos aplicar 3 princípios de fé nas nossas vidas, mencionados no livro de Mateus, capítulo 8. E o primeiro princípio é a fé para salvação. Fala comigo, fé para salvação. Mateus, capítulo 8, versículo 1. Então esse é o primeiro ponto, fé para salvação. Mateus 8, versículo 1 ao 4 diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que o leproso, tendo aproximado-se, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: não quero, fique imundo, seu miserável, você não presta, você não vale nada. Foi isso que Jesus falou? Você é um emprestado, você só apronta, faz um monte de carro, agora quer que eu te limpe as cartas? Foi isso que Jesus falou? Estou por aqui com você, ô miserável. Foi isso? Não, olha o que Jesus falou aqui, ó. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Poderoso isso. Porque Jesus, ele nos dá essa menção aqui de que o homem era impuro. Esse homem, você sabe, o leproso naquela época de Jesus, ele, quando era diagnosticado que ele estava com sintomas de lepra, ele era levado lá ao sacerdote, e o sacerdote dizia se ele tinha que tirar a quarentena ou não. Só que a quarentena para o leproso era mais complicado, porque tinha que tirar do lado de fora da cidade, ou seja, fora da cidade. Ele era isolado de maneira total da sociedade. Então, se é leproso, eles construíram um lugar fora da cidade só para pessoas leprosas. Mas você sabe, se você olhar a história da Bíblia, antes de Jesus não tinha cura para lepra. No máximo eles podiam tratar para amenizar a pessoa viver um pouco mais, porque ia comendo a carne a ponto de chegar no osso da pessoa. Então ela não podia, porque contaminava. E aí o que aconteceu? Esse homem, ele estava fora da cidade, mas provavelmente ele ouviu falar de um homem chamado Jesus. E ele teve a ousadia, mesmo sabendo que ele correria o risco de desobedecer, ser apedrejado, ou N coisa acontecer com ele, ele foi até Jesus. E a Bíblia diz que ele foi até Jesus, e mesmo com aquele sentimento de eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, eu não valho nada, ele chegou até Jesus, porque não tinha escolha. E aí a hora que ele chega até Jesus, ele fala: se o Senhor pode, me ajuda, me cura. Aí
Aí Jesus falou: eu posso, fique limpo. É poderoso, irmão, porque eu e você, nós éramos leprosos. Porque você sabe, lepra na Bíblia aponta para o pecado e leproso para o pecador. E a cura aponta para a purificação. Nós éramos esses leprosos, pecadores, que éramos inimigos de Deus. Porque eu e você, nós amávamos o mundo, amávamos ou não? Amávamos. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Agora, veja comigo, olha que poderoso. Se um inimigo de Deus, que era esse leproso, que só aprontava, que não merecia nada, Jesus teve prazer em curar ele, imagine nós que somos filhos de Deus. Amém. Sempre quando você chega para Deus: Senhor, será que o Senhor quer mudar a história do meu casamento? Ele vai dizer: quero, tenho um casamento abençoado. Senhor, será que o Senhor pode me curar? Quero ser curado, porque pelas minhas pisaduras vocês foram sarados. Senhor, será que eu vou prosperar na vida? O Senhor pode me prosperar? Posso, você já é próspero. Amém. Então, para todas as perguntas das nossas vidas que nós temos para com Deus, a resposta dele é: quero, sim. A Bíblia diz: para todas as promessas dele, ele tem um sim. E nós precisamos crer nessas verdades, porque o mais caro, que era a salvação, nós acreditamos que recebemos de graça. Mas no dia a dia, as mínimas coisas, às vezes nós achamos que não somos merecedores. Eu não vou pedir para Deus, porque eu não tenho orado, não tenho jejuado, eu tenho sido tão ingrato que eu não consigo nem num dia separar 10 minutos para sentar, ler uma palavra, buscar o Senhor. E você começa talvez a se culpar. Mas hoje eu quero tirar essa mentira da tua cabeça. Que se você veio com essa pergunta: Senhor, será que o Senhor quer me abençoar? Será que o Senhor tem coisa boa para mim? A resposta está nesse texto assim: sim, eu tenho e eu quero. Não, nós precisamos nos levantar diante do Senhor como aqueles que realmente creram, que foram limpos, que foram sarados, que o Senhor nos limpou, o Senhor nos purificou. A Bíblia diz que eu e você, ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos uma veste nova. Qual veste? A veste da salvação. Glória a Deus. Então talvez você fale assim: mas pastor, será que esse homem realmente foi perdoado, foi limpo? O texto continua dizendo no versículo 4. Olha lá, 3 e 4, diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Versículo 4: disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. É poderoso, irmão, porque Jesus, para dar essa garantia, porque naquela época, você sabe, no Antigo Testamento, se você pecava, você tinha que oferecer um animal de oferta, ou uma oferta, para quê? Para pagar o preço do seu pecado. Amém? Para quem que apresentava? Para o sacerdote, que era esse intermediário, que era como um juiz naquela época. E aí, o que a Bíblia diz aqui? Que ele falou: você já está limpo. Eu fico imaginando comigo, não sei se já parou para ler esse texto. O cara ainda não tinha nem pele direito, já estava nos ossos. Você sabe, cheira, fede, um troço terrível. Cheiro de pus é um negócio muito doido. E era no corpo inteiro daquele cara. Eu fico imaginando tudo sumindo assim. Acho que na hora ele até pensou: não acredito que eu fui curado tanto tempo sofrendo. Tipo a história do ponteiro lá que subiu, ele falou: não acredito, desceu de novo. E aí o cara, por muito tempo, ali tudo contaminado, excluído da cidade. Você às vezes fica chateado que alguém não te dá oi, ou não te dá tchau. Quer dizer, você não, com eles não. Mas imagine aquele cara, pegou lepra, não tinha esse negócio: vem aqui, nós vamos cuidar de você. É fora da cidade, não tinha esse negócio. Aí de repente o cara olha para ele: uau, esse cara é poderoso mesmo, ele me curou. Será que não vai voltar? Talvez ele perguntou. Aí Jesus, no versículo 4, o que ele fala? Então vai lá ao sacerdote e oferece a oferta. Que o sacerdote naquele tempo, ele era um oficial religioso que atestava quem estava bem ou quem estava mal. Então o que tinha que acontecer? Como foi registrado que ele tinha lepra, ele tinha que ficar fora da cidade. Para retornar para dentro da cidade, ele tinha que primeiro ir até um sacerdote
receber lá a bênção, não, agora você pode voltar para a cidade. E a Bíblia diz que ele foi e recebeu e voltou. E nós somos assim, eu e você, quando nós conhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós tivemos revelação de que nós éramos leprosos, tinha muita lepra, muito pecado nas nossas vidas. Aí o que o Senhor fez? Nos tocou e nos curou. E aí, às vezes, o diabo tenta lançar que nós somos impuros, que nós estamos sujos por causa do pecado, que nós nos sujamos de novo. Aí Deus colocou um sacerdote dentro de nós, que simboliza o próprio Espírito Santo. Todos os dias, quando a culpa vem, a condenação vem, que eu e você somos impuros, que eu e você não estamos limpos, o sacerdote, chamado Espírito Santo, fala: você é limpo. Dos seus pecados já não me lembro mais. Dos seus pecados já não me lembro mais. Sempre ele fala isso. Ah, pastor, mas não é o que o povo tem falado de mim. Não é o que o povo diz que é verdade, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz: dos seus pecados já não me lembro mais. Vai-te em paz. É poderoso quando nós entendemos essa verdade, porque para nós vivermos uma vida abundante com o Senhor, nós precisamos todos os dias renovar a nossa mente através da palavra, porque tropeçar, pecar, todos nós vamos pecar, e todos os momentos o diabo vai vir nos acusar, mas sempre o sacerdote que está dentro de nós, com o Espírito Santo, ele vai falar: você já está limpo. E a oferta que era para apresentar, eu já apresentei há 2020 anos atrás. E isso, irmãos, é muito poderoso, porque eu não tenho que fazer para Deus me aceitar, que Jesus já fez e Deus já me aceitou. Eu e você, nós já fomos aceitos pelo nosso Deus. Amém? Amém. E nós precisamos, nesses dias, irmãos, confessar essa verdade. Porque Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, o que ele fala? Se você confessar, será salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, com o coração se crê para a justiça. Nesses dias, eu e você precisamos nos fortalecer no Senhor. Quando pessoas vierem nos acusar, quando o diabo vier nos acusar, nós temos que levantar as nossas mãos e falar: eu sou limpo, eu fui purificado, o Senhor já me limpou. Talvez você entrou aqui com essa dúvida: será que realmente eu sou limpo? Está aqui o texto te provando. E se mesmo assim você tem, essa é uma noite que você fala: Senhor, então hoje eu quero receber a limpeza, a lavagem pelo teu sangue. Hoje eu quero me revestir com a veste da sua salvação. E quando nós falamos que nós não precisamos mais ser escravos do pecado, que é o que Paulo menciona em Romanos 6,14, o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais embaixo da lei, sim da graça. Não é que, eu tomei uma decisão, mas nunca mais eu vou pecar. Não é por causa disso. Porque isso vai te levar a ficar se reprimindo. Não vou cuidar porque, senão eu vou pecar. Não, tal coisa, Você vai ficar sempre tentando melhorar. Nós não paramos de pecar porque nós tentamos melhorar. Não, agora eu não quero mais. Eu prometo que eu não vou mais fazer tal coisa. Não, é porque nós temos revelação da nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. Eu e você, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Pastor, mas se amanhã eu tropeçar e cair? A mesma coisa acontece amanhã. O ontem é passado, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O sacerdote sempre vai nos lembrar: nós somos limpos, nós somos purificados, purificados pelo Espírito Santo, purificados pela água da palavra. Porque a lepra é o pecado, o leproso éramos nós, e a purificação veio de quem? Do Espírito Santo, que a Bíblia diz que nós recebemos a lavagem regeneradora, Tito, capítulo 3, versículo 3 ao 5, lavagem regeneradora do Espírito Santo. Nós precisamos desfrutar disso, irmão. O que existe de irmãos, filhos amados, que não tem tido força para viver no Senhor, que todos os dias o diabo lança, e que tem pecados que eles cometeram que é pior e é maior do que Cristo fez na cruz. Não existe pecado no universo, na face da terra, que é maior do que a obra realizada no Calvário. Nada, nenhuma obra que nós façamos se compara à obra que ele fez na cruz do Calvário. O sacerdote diz: vocês são limpos, vocês são purificados, vocês são justificados, vocês são santificados, porque eu os santifiquei. E é o que a Bíblia diz. Por isso que nós precisamos ter paz e viver uma vida diferente com o Senhor. Amém? Amém. E o segundo ponto é que a fé
do dia a dia. Continua lá em Mateus capítulo 8. Se você já fechou, abre lá. Segundo ponto é a fé do dia a dia. Lembra que eu falei de 3 milagres realizados por Jesus, um após o outro. O primeiro milagre foi com um leproso, que era judeu e que era leproso, que Jesus purificou. Amém? Agora, o segundo milagre nós vamos ver desse homem chamado o centurião. Aleluia! Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 13 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda por uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tornarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó do reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Irmão, olha que poderoso esse texto aqui. O primeiro milagre foi um judeu. O segundo foi com um centurião. Por que centurião? Porque ele cuidava de 100 soldados. E esse homem, por mais que ele era um Deus, ele adorava, ele era um cara politeísta, que adorava muitos deuses. Ele tinha essa mentalidade que muitos lá fora têm. Não, Deus é tudo mesmo. Não precisa ir lá, porque Deus não tem placa, Deus não tem isso e aquilo, verdade. Mas a Bíblia diz que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. É todos os caminhos que traz para Morretes? É todos os caminhos que levam para Paranaguá? Não é. É todos os caminhos que levam para Guaratuba? Não é. Então não vem me falar que é todos os caminhos que levam para Deus. Só tem um caminho que leva a Deus: Jesus. Mas o que é interessante nesse texto é que esse cara era um cara muito importante, era um cara que adorava outros deuses, mas ele ouviu falar de um homem chamado Jesus. E ele teve uma fé tão simples, a ponto dele falar aqui, Jesus estava realizando um milagre ali, e ele intima Jesus: Senhor, eu preciso, tem um servo meu lá que está paralítico e não pode fazer mais nada. Aí Jesus, como ele não é igual a muitos homens, tudo que ele começa, ele termina. Porque os homens às vezes começam e não terminam, mas Jesus não. Ele falou: espera, eu comecei um negócio, eu não terminei ainda, no que eu terminar, eu dou minha palavra, eu vou lá na tua casa. Na hora o centurião falou: o quê? Não, na minha casa não, Senhor. Não tem como eu receber o Senhor na minha casa. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Porque ele sabia o tanto de coisa que ele aprontava, e ele sabia os deuses que ele adorava. Mas o que Jesus, ouvindo ele, aí ele fala assim: Senhor, eu conheço a autoridade, porque eu falo para os meus soldados: vai, e eles vão. Eu falo: vem, eles vêm. Eu falo: fazem isso, e eles fazem. Se eu, que sou um homem, que não sou digno nem de receber o Senhor na minha casa, eu tenho essa autoridade, eu falo e acontece, imagina o Senhor, que é Deus. Quando o Senhor dá uma palavra, muito mais pode acontecer. E aí ele fala aqui no texto: só dá uma palavra, já estou satisfeito, que eu sei que a hora que eu chegar lá o negócio vai ter acontecido. Aí, o que Jesus faz? Está curado. Não, é poderoso isso aqui, porque esse homem ele teve uma fé muito simples. Tanto é que os estudiosos, você já deve ter ouvido, eles ensinam que a salvação só chegou até nós, os gentios, por causa desse camarada centurião e da mulher Sírio-Fenícia, que é aquela que tinha uma menina doente. E aí Jesus fala: não, a comida é só para os que estão à mesa. E ela fala: não, mas até os cachorrinhos são dignos precisam das migalhas. Por causa dela e dele. Sempre você vai ver Jesus exortando os caras que eles tinham pouca fé. Mas tanto ele como aquela mulher, ele fala: nunca se viu tamanha fé em Israel, uma nação. Olha o quanto esse cara que não merecia nada e sabia disso, impactou o Senhor.
Nós, na nossa vida, nós precisamos ter uma fé simples. Fé quando acordar para declarar, fé na hora do almoço, fé na hora da tarde, fé no final da tarde, de noite, durante a semana, durante um mês, durante outro mês. Essa fé simples nós precisamos ter, a ponto de falar e o negócio acontecer. Porque às vezes nós achamos que Deus só faz quando nós oramos coisas espirituais. Não. Se eu quero um recurso, eu só preciso falar que Deus vai fazer. Se eu quero uma situação mudando na minha vida financeira, ou na minha família, ou na minha saúde, é só eu falar. Porque quando eu falo, Jesus fala. E a Bíblia diz que há poder na boca, para a vida ou para dar morte. Provérbios 18, 21. Então, com uma palavra, quando eu libero, eu recebo dessa vida. E é tão poderoso, eu testemunhei de manhã, que quando eu estava indo para o norte lá, e aí eu fui uma vez antes, depois eu peguei minha esposa e os meus filhos, e fui levar a conhecer a terra, para ver se ela ia aprovar e ia permanecer comigo, né? Porque sozinho não dava para ir. E olha que negócio doido, o carro estava na reserva, e a reserva estava em torno de uns 4 litros, que daria para dar uns 45 quilômetros com o carro, um Siena que eu tinha. Quando chegamos em Araponga, tínhamos que ir para Maringá ainda. Estava naquela época lá dos combustíveis, lá tinha alguns postos e outros não. E eu, minha esposa e minha família, não tínhamos casa lá, não tínhamos conhecido, não tinha nada. Só tínhamos ido conhecer a cidade. E aí, procrastinei, falei, depois eu coloco o combustível e deixei para colocar lá. Resumindo, o carro na reserva, quando estava em Arapongas, de Arapongas até Maringá, era 60 quilômetros. E aí acendeu a luzinha laranjada, você olhava aquela retona, mato do lado esquerdo, mato do lado esquerdo, mato do lado direito, e aquela reta, nada de posto de gasolina, pior que você subir essa serra quando o ponteiro está querendo descer. E aí, eu e minha esposa começamos a declarar, nós vamos chegar até lá, nós vamos chegar até lá, nós vamos chegar até lá. Resumindo a história, andamos mais de 60 quilômetros para chegar no destino lá, e ainda deu para chegar onde nós queríamos uma casa e ir para um posto lá perto. Mais de 60 quilômetros nós andamos. Como? Liberando a palavra, uma fé simples. Irmãos, tem cada história que nós ouvimos pessoas falar que o animal ficou enfermo e a pessoa orou e Deus curou. Deus cura cachorro? Cura ou não? Quantos creem que cura? Não sei como é assim, né? Deus cura cachorro, Deus cura. Vocês curam como? Mas cachorro sempre cura. Mas você sabe, apesar de as pessoas humanizarem os animais, que não são humanos, mas Deus não é por causa do cachorro, mas Deus se preocupa com quem tem o cachorro. E quem tem o cachorro, se ele tem fé, Deus cura. Porque a Bíblia diz que lá no Egito, quando veio a praga de enfermidade, até os animais foram curados. Olha que negócio doido. Até os animais. Então, se eu tenho um cachorro, eu gosto do cachorro, fica doente, eu vou lá querer que ele morra, vou lá querer gastar dinheiro com ele, já vou declarar, está curado em nome de Jesus. Quando nós liberamos a palavra da fé, essa fé simples, Deus age. Porque a fé não tem espaço geográfico que limite ela. A única coisa que limita a fé é se nós não falarmos. Porque se nós falarmos, Deus vai fazer. Meu sonho era levar meu pai para o encontro. Que eu achava que só no encontro ele ia aceitar Jesus. Eu tinha uma mentalidade que o encontro que salva. E em outros lugares não. E aí eu lutei 8 anos chamando meu pai para o encontro. E sempre orando, declarando. Quando menos esperei, meu pai estava aceitando Jesus na minha cela, chorando e se rendendo aos pés dele. E ali já fiquei muito feliz. Ele veio para a cela, foi para o culto e tal. E eu continuava querendo levar ele para o encontro. Aqui você pensa, cada 3, 4 meses tínhamos encontro, já dava aquele desespero quando alguém que nós queríamos que fosse falasse não. Sim ou não? Dava. Imagina lá em Curitiba, que todo mês tinha encontro com Deus. Eu ficava, não, meu pai vai ir. Eu ficava estudando, planejando, treinando, como que eu ia falar para ele ir. Já ficava treinando, esperando não. E eu chegava para ele só 8 anos. Pai, vamos para o encontro? Não posso, final de semana ocupado no boteco. E beleza, e eu declarando 8 anos. Olha que negócio doido. Eu achava, porque quando você leva uma pessoa que você quer muito que ela vá para o encontro, você vai buscar na casa, você traz aqui na porta, enquanto não entra no ônibus, dá vontade de ir até a chácara, ele para ver se não vai descer no caminho. Porque você quer que a pessoa vá, sim ou não? E aí eu tinha esse desejo também do meu pai, eu queria acompanhar ele e tal, com esse medo de não ir. Resumindo a história, fiquei declarando, eu vou ver meu pai no encontro, eu vou ver. Pela fé eu vi, não
vi de maneira física. Mas quando eu estava lá em Arapongas, um dia meu pai me ligou, na semana do encontro. E aí, Rafa, como é que tá as coisas e tal? Eu falei, tá tudo bem. Daí ele falou, e o encontro com Deus, como é que tá e tal? Eu falei, pai, o encontro vai ter um essa semana, na segunda-feira. Ele falou, é mesmo? Eu falei, pai, o pai tinha que ir, o pai já fez tantas coisas, né? Falando que tava, fiz igual o Paulo. Já fez tantas coisas para buscar Deus, para ter mudança de família, de casamento. O encontro é tão simples, e o pai, nossa, vai ser benção. Aí ele falou, quantos que é? Eu falei, R$100. E ele falou, como que eu faço? Não, o pai tem que ir lá na secretaria do prédio lá e fazer inscrição. Resumindo a história, eu estava lá em Arapongas, 500 quilômetros da onde meu pai mora quase. E meu pai, ele mesmo, tirou do bolso dele, foi lá na secretaria do prédio do Caiuá e fez a inscrição dele. Ele mesmo deu um jeito de ir para o encontro, nem meu irmão quis levar ele para ir lá, e ele deu um jeito de ir lá, foi, e resumindo a história, fiz aquele momento lá de escrever, fiz em vídeo, mandei para os irmãos, e foi uma vez. Veja, olha a distância geográfica total, mas eu estava crendo que apenas uma palavra do Senhor, tocada no coração dele, mudaria a história. E é assim que nós temos que crer, irmão. Eu não sei qual área que você tem vivido, que talvez aos seus olhos você não merece, talvez aos seus olhos já passou o tempo, não tem como recuperar, mas hoje o Senhor está te falando, por apenas uma palavra. Se você falar vai, vai ir. Se você falar vem, vai vir. Se você falar faz, vai fazer. Que tudo que nós vivemos é através da palavra e do Espírito. São dias que nós temos que confessar não o que estamos vendo, mas aquilo que queremos ver. Não importa, a Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. Ele tudo pode ao que crê. Crê no seu jejum, crê na sua oração, crê na sua leitura da Bíblia, crê na sua santidade, não. Crê na obra realizada por Ele na cruz do Calvário. Se nesses dias nós cremos, independente da área da nossa vida, nós vamos começar a testemunhar em abundância. Porque eu creio nesses dias, Deus irá nos surpreender. Nós vamos falar pequenas coisas. Ah, Senhor, eu preciso de um chinelo. Achei bonito aquele chinelo de florzinha. Deus vai dar. Ah, pastor, será que Deus dá? Dá. Ele pode e quer. Que foi a pergunta, será que o Senhor pode? Eu posso e eu quero. Seja meu. Pequenas coisas, pequenos mimos. Nesses dias você vai pedir, Deus vai te dar. Nós vamos contar milagres. Ainda essa semana eu creio. Os irmãos vão desfrutar de milagres poderosos. Por causa do quê? Por causa da palavra do Senhor. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Amém? Quantos creem em glória a Deus em nome de Jesus? E é muito importante porque, se você olhar, a salvação veio para o leproso judeu. Já essa pequena palavra de cura veio para um centurião que era bem ímpio e ímpio dos pesados. Mas mesmo assim Deus se preocupou com o pedido dele. Quanto mais com seus filhos e filhos amados que somos nós. Se Deus se preocupou com o centurião. E olha que interessante que às vezes nós falamos, não, ele que tem que buscar. Que se ele não mudar, eu não mudo. Já ouviu esse tipo de coisa? Mas não, aqui a Bíblia está dizendo que não foi o cadeirante que foi buscar. Só foi o centurião. Porque às vezes você fala, não, se ele não tiver fé, Deus não vai fazer. Já ouviu esse tipo de coisa? Mas a Bíblia diz que não foi o cadeirante que teve fé aqui. O centurião que teve fé e foi lá pedir. A Bíblia diz, num dado momento, quando Jesus estava lá na casa dele, em Cafarnaum, chegaram os homens, sabendo que Jesus curava, estava cheia a casa de Jesus. Jesus amava a célula também, e aleluia, por isso que eu amo célula. E a casa de Jesus estava cheia, e os caras falaram, não, Jesus está curando a torta direita lá, nós temos que levar esse camarada lá. E a Bíblia diz que estava tão lotada lá, porque Jesus amava igrejar, que os caras subiram pelo telhado, para levar o cadeirante em quarto. E a Bíblia diz, e Jesus vendo-lhes a fé, o curou. Olha só que poderoso. Não foi a fé do cadeirante, foi a fé dos camaradas que levaram ele. Às vezes você pensa, se o fulano tiver fé, pastor, Deus não pode fazer, porque aquele lá é uma megera de duas pernas. Aquele lá é só Jesus na causa. Igual eu e você éramos só Jesus na causa. E ainda bem que era só Jesus. Porque como eu falei na semana passada para você, talvez você pense, lá não tem jeito. Eu e você não tínhamos jeito. A ponto de Jesus ser um advogado 24 horas por nós. De tanto que nós somos bons, para você ter uma ideia. Precisar de um advogado todos os dias da nossa vida, 24 horas, nós não somos aquelas coisas. Mas mesmo assim Deus se preocupa conosco. Às vezes tem alguém na sua casa, na sua família, que não tem fé, mas por causa da tua fé, se você declarar,
o Senhor vai liberar uma palavra. Então pode ir para casa. Já que você não quer que eu vá, a minha palavra vai. Ele já está curado. Pode chegar lá e dar a cadeira para outro, que ele vai andar. Não, talvez o texto não narra, mas provavelmente o Ciprião chegou lá, o próprio cara que estava na cadeira de roda foi atender ele andando já. E isso é maravilhoso saber, que Deus se preocupa. E às vezes as pessoas que nós queremos para Jesus ou mudança, nós achamos que é eles que tem que dar uma resposta. Não, nós que estamos vendo, nós só temos que liberar a palavra da fé. E Deus vai tocar o coração deles. Eu creio que nesses dias que nós vamos viver. Em nome de Jesus. Tenha uma fé simples. De manhã declare o que você quer ver. Na hora do almoço declare, de tarde. A todo momento o Senhor está disponível para nós. Amém? Amém. E terceiro e último ponto. Fé para o ministério. A fé para o seu chamado. Continua lá em Marcos. Abre a sua Bíblia lá em Marcos. Fé para o ministério e fé para o seu chamado. Marcos capítulo 8, versículo 14 e 15. Amém? Bom, eu não sei como você tem andado, mas esse último ponto aqui, ele tem falado muito comigo. Não só para Videira Morretes, mas para todas as igrejas do Senhor estabelecidas nessa terra. Esse terceiro milagre aqui, ele é muito importante. Nós entendemos e relacionarmos com a nossa vida espiritual, porque hoje o Senhor quer despertar cada um aqui. Tem tudo a ver com o próprio texto que o Tiago leu e nós oramos aqui. O Senhor quer nos despertar. Você não nasceu para ser um cadeirante, uma pessoa esquenta banco. Você nasceu para influenciar. E o que Deus quer é ressuscitar um chamado. Nem todos foram chamados para ter a função de pastor, porque o maior fracasso do homem é ter sucesso naquilo que Deus não aprovou. Pode ter sucesso sem a aprovação de Deus? Até pode, mas não tem prazer, não tem satisfação. E olha que poderoso o que esse texto diz. Amém? Marcos capítulo 8, 14 e 15 diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a ir lanchar no shopping, depois que sarou, a ir visitar os parentes. Não, faz tempo que eu não vejo a minha irmã, vou lá visitar. É isso que o texto está falando quando ela foi curada? Não, passou a servir. Tem muita gente que está em febre e Jesus está querendo pegar na mão. Venha me servir. Porque você sabe, a febre, ela é um sintoma de um vírus que vem no corpo do ser humano e os anticorpos se levantam para brigar contra esse vírus e aonde a temperatura vai lá em cima. Então a febre vem, mas a febre em si, ela é a enfermidade? Não é. Ela é um sintoma que nos diz, nos dá um alerta, um apito para o que pode acontecer com o nosso corpo, mas não é enfermidade. Só que você sabe, febre é um negócio que abate o corpo físico, sim ou não? Sim. Nesse ano que eu estou aqui em Morretes, eu tive um dia que aconteceu isso. Bem um dia de ir lá para o Pantanal, lá, fim de mundo. E aí fiquei o dia inteiro, febre de cama, e eu sou bem ligado, elétrico, 220. Para mim foi um dia mais terrível, acho que eu passei aqui, foi aquele dia ficar acamado lá. E aí, a enfermidade queria me derrubar. Eu falei, hoje eu nem vou lá no compromisso, vou mandar uma mensagem para o André. Aí Deus falou assim, você não vai porque você não aguenta? Ou você quer dar uma desculpa para se render à situação? Meu Deus, naquela hora o Espírito Santo deu uma pelada. Foi meio caneco. Aí levantei da cama e falei, Senhor, eu não aceito. O Senhor falou que eu sou curado. O que eu estou vendo não é a verdade. A verdade é que eu tenho saúde de Cristo. E eu não vou me dobrar essa circunstância. Irmão, o Wesley está aqui, não me deixa mentir, ele foi comigo. Quase 40 minutos andando de perto daquele meio do mato lá. Ele até me ajudou a voltar, para mostrar uma ideia. Que o diabo queria me resistir aquele dia. E foi uma bênção a reunião. E quando cheguei em casa, pastor, mas você foi declarando e mudou? Na hora não mudou. Mas quando eu dei essa resposta diante de Deus, não do que eu estava vendo, mas aquilo que eu queria ver, porque eu agi como se eu não tivesse o sintoma. No outro dia eu acordei extremamente curado. Deus, muitas pessoas, em nome dessa febre,
em nome desse momento que nós estamos vivendo, que você já sabe, muitos têm falado, vou dar um tempo. Não, que eu não preciso estar perto dos irmãos. Não, que eu não preciso congregar. Não, que eu não preciso fazer tal coisa. Vou dar um tempo, tem outro que faz no meu lugar. Tem perdido a oportunidade do Senhor. E Deus, esses dias, Ele quer nos despertar. Porque com Deus e com o diabo não existe nada neutro. É sim, sim e não, não. Passar disso para ver o maligno. Ou você luta, ou você não luta. Se você não lutar, a guerra está aí. A batalha está acontecendo. Você vai apanhar. E tem pessoa que ele pensa, não, só vou dar um tempo. E a vida dele vai ficar tranquila. Não vai. Não vai porque está no campo de batalha. E essa batalha só vai acabar quando Jesus voltar. Não, pastor, vou dar um tempo. Vou dar um tempo da célula, vou dar um tempo da igreja, vou dar um tempo de liderar, vou dar um tempo de pastorear. E não falo só comigo, tem pastores fazendo isso, dando tempo de igreja. Que na cabeça deles, essa febre, tudo isso que tem acontecido, já vai passar e aí volta tudo normal. Não volta. Não volta, porque nesse sintoma é que se a pessoa se dobra, a enfermidade vem. E aí ele vai ficar bem acamado. Eu não conheço uma pessoa que quis dar tempo das coisas de Deus e a vida dela foi para frente. Não conheço. E o dia que você conhecer, você me conta que esse foi um milagre de Centurião. Aí eu quero aprender. Mas não tem, eu vou te provar na Bíblia. Porque a Bíblia fala de um homem chamado Davi, filho de Jessé, que ele era rei de Israel. Eu nunca fui em Israel, mas estava ouvindo tanto o pastor Ricardo como o pastor Luiz. Eles falam muito essas palavras hebraicas, grego, porque eles vão nos eventos lá, eles vão no... Como que diz o nome mesmo? Não é conferência, aqueles caravana, eles fazem a caravana lá para ir passear de turismo lá, e sempre tem os guias lá, e esses guias eles falam as histórias, como foi, as palavras, e aí, nessa última vez que eles foram, um dos guias que eles estavam conhecendo lá, a cidade onde Davi reinava, e as histórias de Davi, e esse guia, ele falou duas palavras no hebraico a respeito do rei Davi. E contaram a história do rei Davi, que eu quero resumir para você, como é forte esse negócio de você querer dar tempo das coisas de Deus. Aí ele falou assim, que tinha duas palavras que um rei falava naquela época. A primeira palavra é Aharai, e a outra palavra é Kadim. Aharai e Kadim. O que acontecia? Um rei, Davi foi o rei mais exitoso do Antigo Testamento, amém? Então o que acontecia? Um rei, quando ele ia para a batalha, por exemplo, o rei Davi, ele catava o cavalo dele, ele passava na frente de todo mundo, das tropas dele, dos soldados dele, e daí quando ele chegava lá na frente, ele fazia assim, Aharai! Ou seja, vamos! É como Josué e Caleb, subamos e possuamos. O Senhor já nos deu aquela cidade, o Senhor já nos deu aquele povo. Aharai, vamos seguir em frente, vamos que a batalha é nossa, vamos que a vitória é nossa. E eles iam, e sempre quando eles iam, eles venciam, porque o Senhor era com eles. Agora, houve um momento que Davi achou que ele estava fazendo demais. E aí ele ficou, não, mas já tenho vencido tanta batalha, agora tranquilo, já tenho meus 400 valentes, um mata 800, o outro mata tanta gente que a espada chega a grudar na mão, o outro só com uma lança mata 300, está tranquilo, está favorável, vou ficar aqui. E a Bíblia diz que no momento que era para ele estar na batalha, lutando, ele quis ficar. E nesse ficar dele, o que aconteceu? Ele quis dar um tempo de batalhar, porque estava na pandemia lá também, e ele quis dar um tempo. E a Bíblia diz que ao invés de ele estar na guerra, ele quis ficar em casa. E indo para o seu terraço, ele viu uma bela mulher chamada Batseba, que era maravilhosa aos seus olhos. E o que aconteceu? Ele teve uma tentação por ela, não soube lidar com a tentação. Outras vezes era para ter ido na guerra também. Ele quis o Kadima, vou ficar tranquilo, já fiz demais. E aí, o que aconteceu? Ele adulterou com Batseba. Ele adulterou com Batseba, e o marido de Batseba, Urias, você já sabe da história. Se você não sabe, leia lá, porque é uma história muito linda. O cara era tão fiel a Davi, mas tão fiel, que Davi teve um relacionamento sexual com ela, e aí ela engravidou. Aí ele falou, chama o marido dessa mulher, e aí ele vem, dorme com ela engravida, que já estava grávida, né? Mas na cabeça dele o cara ia pensar,
ele relaciona, vai achar que a filha dele está tudo resolvido. Ele quis esconder o pecado. Aí o que aconteceu? Ele chamou esse homem chamado Urias, que era marido de Batseba, e esse cara, ao invés de ir, Davi falou assim: já ganhou demais, já fez muitas coisas, vai descansar, vai curtir sua família agora um pouco, vai tirar umas férias, deixa que os caras lá vão vencer. E ele era tão fiel a Davi, que ele falou: não, rei, eu não aceito, eu não concordo, eu não consigo eu estar lá bem com a minha esposa, enquanto seu palácio aqui não tem um guardião fiel ao Senhor, eu quero ficar aqui. E Davi tentou de várias formas, não deu certo. Aí Davi falou: então, já que desse jeito não vai dar, faz assim, escreveu uma carta e deu para Urias. Olha que cara fiel. Entrega essa carta para Joabe. E na carta estava escrito: coloca Urias como linha de frente, porque os primeiros que vão morrer serão linha de frente, e ele vai fazer parte disso. Ele arquitetou, ele planejou o homicídio de Urias. Urias levou a carta que estava planejada a morte dele, e ele não leu, e ele entregou para Joabe. E o que aconteceu? Davi planejou o homicídio dele, ele morreu, e daí teve toda a história que você já sabe. Mas sabe o que é interessante nessa história? É que Davi era para estar guerreando, só que ele achou que ele tinha feito demais, que era o momento de dar um tempo, de ele descansar. Irmão, se você tem que descansar, eu quero te dizer: desperta tu que dorme, porque o nosso descanso é do Senhor. Enquanto você quer descansar, o diabo está lutando contra você. E a Bíblia diz que só tem uma maneira: ou ganha ou perde. Em Cristo nós somos mais que vencedores, mas batalhando nele, com posição. Você escolhe nessa noite: Aharai ou Cati. Ou você vai para a batalha, serve ao Senhor, ou você fica acamado de fé. E aí, a hora que Jesus te curar, você fala: não, agora eu vou desfrutar. Fiquei muito tempo doente, agora eu vou desfrutar. Ou você falou: mas já que Jesus me curou, agora eu vou servir Ele. Porque não tem tempo no mundo espiritual. Se você não se posicionar em Deus, o diabo vem contra você. O diabo não é nada quando nós estamos em Cristo, mas ele trabalha com setas, ele trabalha com palavras. E quando você não está firme no Senhor, você acredita nas mentiras dele, que é o que Eva fez. Ao invés de acreditar nas falácias de Deus, ela acreditou nas falácias do diabo. O que houve? Nesses dias, o Senhor quer nos ver posicionados para lutar a batalha dele. Porque nós não temos que lutar por ele, nós temos que lutar nele. Porque a Bíblia diz que ele luta e guerreia por nós. Ele diz que nós nele somos mais do que vencedores. O Senhor quer nos despertar esses dias. Eu tenho visto a queda de tantos homens de Deus, pastores, que lideravam grandes igrejas, mas nesse tempo que nós temos vivido aí, eles têm dado um tempo. Eles acharam que entenderam que é de Deus dar tempo. Só que tem levado cada pancada, você não tem noção. Nós estamos numa batalha. Nessa batalha nós temos que escolher qual lado eu quero ficar. Não tem como ficar neutro. Se eu não quiser lutar aquilo que Deus já me prometeu, pela minha família, pelo meu casamento, pela minha vida financeira, pela vida dos meus filhos, eu vou perder. Porque o diabo não está brincando. Ele não é nada que nós estamos em Cristo. Mas se nós baixarmos a guarda, ele veio para roubar, matar e destruir. Hoje o Senhor quer nos levantar para nos posicionarmos. Da fé ele já nos curou. Mas não adianta a gente ficar acamado. Não, vamos ficar tranquilo. Não tem como ficar tranquilo. Nós estamos numa batalha. O nosso descanso vai ser quando acontecer como a família Anastácio lá. Te adorarei quando Jesus me levar. E levou. Aleluia. Deve estar adorando no seio de Abraão, nos braços de Jesus. Deve ser algo extraordinário. Mas para nós ainda não aconteceu isso. Enquanto isso não acontecer, nós estamos numa batalha. E essa batalha, o que é bom dela? Porque no Antigo Testamento os caras oravam, jejuavam dias para esperar Deus falar que estava com eles. Conosco não. Todas as batalhas das nossas vidas, a Bíblia diz que Deus já está conosco. Sempre que Deus dava uma palavra, eles consultavam o profeta. O rei da nação tinha que consultar o profeta para ir para a batalha. Nós não. Nós só precisamos crer que em todas as batalhas nós já somos vencedores. Nós só precisamos nos posicionar. Amém? Então eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Pedir para o Wagner colocar um louvor lá. Nós vamos encerrar orando. Não sei o que você tem vivido,
Não sei a qual febre que você tem passado, mas essa simples palavra eu creio que é o que Deus queria falar conosco nesta noite. A febre já passou, porque mesmo em momentos que você não quer conversar com ninguém, você está batido, como a febre coloca, você é acamado, a Bíblia diz que Jesus foi até a sogra de Pedro e a pegou pela mão. Hoje o Senhor quer nos pegar pela mão. Se você tem estado fraco, abatido, o Senhor quer te pegar pela mão. Porque, irmão, eu e você, nós somos chamados para influenciar pessoas. Por mais que você fale, não olhe para mim, olhe para Jesus. Tem pessoas olhando para você, tem pessoas olhando para mim. Porque nós não fomos chamados para ser cauda, nós somos chamados para ser cabeça. Nós somos chamados para influenciar pessoas. Nós não fomos chamados para ser mais um no meio da sociedade. Nós somos chamados para encabeçar, influenciar segundo a palavra de Deus. E isso é maravilhoso, porque Deus confia mais em nós do que nós mesmos. Nós somos chamados para voar, mas nós precisamos nos posicionar. O sintoma veio, mas eu não vou ter medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Não tenha medo de sonhar, não tenha medo de empreender, não tenha medo de buscar realizar aquilo que Deus colocou no seu coração, porque Ele dá o querer como também o realizar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar dentro dessa palavra em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração. Fé para todos os momentos. Deus já nos deu. Deus já nos deu a fé para a salvação. Deus já nos deu a fé para o dia a dia, em todas as áreas das nossas vidas. E Deus também já nos deu a fé para o ministério. Ora, Senhor, declare. Enquanto você declara, as muralhas vão cair por terra. Eu creio, as muralhas vão cair.